Olá, queridos alunos, tudo jóia? Aqui, professor Luiz Gustavo. A gente vai trocar uma ideia hoje de um conteúdo que cai muito no Enem, que o Enem cobra bastante, que é o conteúdo de função quadrática, né? A função do segundo grau. Esse conteúdo cai muito no Enem, são questões interessantes, bacanas, então a gente vai começar a trocar ideias sobre essa matéria na aula de hoje, beleza? Veja que a função do segundo grau, né, ela tem uma lei característica. Então, a gente vai ver aqui, deixa eu só arrumar minha caneta aqui, direitinho. A função do segundo grau, né, ela tem um domínio nos reais e o contradomínio também nos reais, né, então uma função de R para R, né, definida com a seguinte regra: f de x é igual a x2 mais bx mais c. Então, veja, o a é o coeficiente, é o número que acompanha o x2, o b é o número que acompanha x, e o c é o número que é independente, né, o termo independente aqui, o c é o termo independente da função quadrática. Com a diferente de zero. Faz todo sentido, né, queridos? Se o a for igual a zero, o x2 some e vai virar uma função do primeiro grau, bx mais c. Então, para c do segundo grau, esse a é diferente de zero. Então, a gente fala que o a pertence aos reais asterisco. O b pode ser qualquer número real, tá? Inclusive o zero, então na equação incompleta. E o c também pode ser qualquer número real, inclusive o zero, tá? Então, o a é um número real, exceto o zero. O b pode ser qualquer real e o c qualquer real, né? O gráfico da função quadrática é sempre uma parábola. Lembra lá, o gráfico da função do primeiro grau era uma reta. O gráfico da função do segundo grau é uma parábola, beleza? Parábolas assim, ó. Parábola é isso aqui, concordam, senhores? Parábola, né? Perdoa o desenho mal feito dessa parábola. É isso aqui, é essa figura. Então, essa figura vai representar o gráfico da função do segundo grau. Vamos dar os exemplos aí. Então, se o gráfico é uma parábola, né? Aqui ficou mais bem feitinha que a do professor lá, no caso. Mas se o gráfico é uma parábola, quando a gente pensa nele aí, a gente tem sempre que a função é do tipo f de x igual a ax2 mais bx mais c. E esse a aqui vai determinar a concavidade da parábola. Vejam, queridos, se o a for maior que zero, se o a aqui for maior que zero, essa parábola é voltada para cima. Eu falo assim, quando o a é positivo, uma pessoa positiva é uma pessoa o quê, gente? Feliz. Eita, então é a parábola voltada para cima. Quando o a é menor que zero, você vai ter uma pessoa triste, né? O a é negativo, então é a parábola com uma carinha triste, assim, sabe? Voltada para baixo. Então, a maior que zero, parábola voltada para cima. A menor que zero, parábola voltada para baixo. Então, nesse caso aqui, é certeza que o nosso a é positivo, concordo? E é certeza que nesse caso aqui, meus queridos aluninhos, o a é negativo. Então, a primeira coisa, a primeira propriedade que temos da função do segundo grau, do tipo ax2 mais bx mais c, é que quando a é maior que zero, a gente tem uma parábola voltada para cima, quando a é menor que zero, a gente tem uma parábola voltada para baixo. Então, por exemplo, só para dar um exemplo numérico, né, se você tiver essa parábola aqui, ó, x2 menos 3x mais 4. Eu não sei nada dessa parábola ainda, mas uma coisa eu sei, que ela é voltada para onde? Ela é voltada para cima, porque o a aqui vale quanto? Vale 1. Se eu pegar f de x igual a menos x2 mais 3x mais 1, menos 2, por exemplo, eu não sei nada dessa parábola. Mas eu sei que ela é voltada para onde? Para baixo, porque o a aqui é menos 1. Então, de acordo com a, meu querido aluno, minha querida aluna, de acordo com a, você vai saber se a parábola é voltada para cima ou se a parábola é voltada para onde? Para baixo. Bacana? Então, primeira propriedadezinha, anota isso aí no seu caderno bonitinho. Se A maior que zero, parábola voltada para cima, com cavidade voltada para cima. A menor que zero, com cavidade da parábola voltada para baixo. Beleza? Agora, tem uma coisinha que é interessante a gente explorar com um certo cuidado, que é a questão do termo independente.
na função do segundo grau. Beleza, meus queridos? O termo dependente é o C. A função do segundo grau, ela é esse tipo aqui, ó. F de x igual a ax2 mais bx mais c. Concordam? Então, se ela é ax2 mais bx mais c, o termo independente aí é o c. E a gente pensa o seguinte, ora, se o termo independente é o c, o que ele vai representar no meu gráfico? Veja, a gente continua tendo, igual na função do primeiro grau, o intercepto com eixo y. E para achar o intercepto com o eixo y, a gente tem que jogar o x igual a zero, né? Para saber o ponto que a parábola corta o eixo y, nós temos que jogar o x igual a zero. Então, quando eu faço x igual a zero, eu tenho aqui f de x igual a ax2 mais bx mais c. Se o x é igual a zero, nós vamos ter que f de zero é igual a zero ao quadrado, a, né, vezes zero ao quadrado, desculpa, mais b vezes zero, mais c. Então, dessa forma, o f de zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, vai ser quem? O c. Então, numa parábola, meus queridos, sempre que você vai fazer uma parábola, qualquer que seja, você vai pegar a parábola aqui, ó. Esse ponto que a parábola corta o eixo y, vou colocar aqui, ó, yx, esse ponto que a parábola corta o eixo y é sempre o ponto C. É sempre um C aqui. Então, esse ponto aqui vai ser o 0 e C. Então, você olha para o C e já sabe onde ele corta o eixo Y. Igual essa parábola aqui, ó, vamos supor que aqui seja 1. Quer dizer que essa parábola cortou o eixo Y no ponto 0 e 1. Então, eu garanto que o C dessa parábola, dessa aqui, ó, nesse caso aqui, tá, queridos? O C é igual a 1. Então, a gente sabe que o termo independente aqui na função do segundo grau vai representar onde a função corta o eixo y. E isso não é novidade para ninguém. Eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui até fora do slide. Lembra a função do primeiro grau, que a gente viu na aula passada? Lembra que o termo independente, que era o B no caso, né? Era onde a gente cortava o eixo y, aqui, ó. Cortava aqui no 1. Lembram disso? Que era onde a gente cortava o eixo y antigamente na função do primeiro grau? Agora, na função do segundo grau, o termo independente também, só que agora é o C, né? Ele tem o ax2, o bx e o c, vai ser aonde eu corto o eixo y. Bacaninha? Então, o C é onde eu corto o eixo y, no caso aqui o C é igual a 1. Beleza? Por exemplo, vamos dar mais um exemplo aqui. Ó. Se eu tiver uma parábola aqui, ó, que ela corte aqui, ó, vamos supor aqui, ó. Ela cortou aqui no menos 1. Quer dizer que o C vale quanto? O C é menos 1, porque o C é onde eu corto o eixo Y. O ponto aqui é o 0 e menos 1. Bacaninha, meus amores? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho. Duas coisas já, hein, meus amores? Primeiro, o A determina a concavidade. A maior que zero, concavidade voltada. Vamos voltar aqui, ó. A maior que zero, concavidade voltada para cima. A menor que zero, concavidade voltada para baixo. Segunda coisa da aula de hoje, o C. O C é o intercepto com o eixo Y, né? A interseção da parábola com o eixo Y. Então, toda vez que eu penso no termo independente C, é aonde a parábola vai cortar o eixo Y. Então, ela corta sempre no ponto 0 e C. Beleza? Esse pontozinho aqui, onde a parábola é cortada no eixo Y. Onde a parábola corta o eixo Y. Beleza, meus amores? Tranquilo? Bacana. Agora, outra coisa, assim, extremamente importante na vida da pessoa humana é você saber as raízes da função. Raiz da função, gente, é onde eu corto o eixo x. Então, as raízes aqui, ó, dessa função, no caso, ó, as raízes aí da função vão ser essa aqui, ó, desse caso aqui, ó, vão ser esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, concordam comigo? Uma aqui depois do 1 e uma aqui depois do 0. Então, aqui eu tenho duas raízes. Para achar raiz, gente, o que eu faço para achar a raiz da função? Eu igualo a função a zero. Então, se a minha função é ax2 mais bx, ax2, só um minutinho que meu pincel aqui deu um desvio. Deixa
Deixa eu pegar ele de novo aqui. Peguei de novo. Você tem a função aqui, ax2 mais bx mais c, a função do segundo grau. Quando eu quero igualar ela a zero, né, eu igualo isso aqui a zero. E para resolver agora, virou uma equação de quê? Do segundo grau. Então, como podemos encontrar as raízes? Quando ela está completinha assim, gente, quando eu tenho A, o B e o C, né? Quando está todas aqui, eu vou tirar, achar as raízes calculando o delta. Eu vou calcular aqui, na verdade, né? Primeiramente, fazendo a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e achando o delta aqui para calcular o valor de x. Então, eu vou usar a fórmula de Bhaskara para achar isso. Lógico que nesse cálculo de raízes, vocês vão lembrar que a gente pode usar ainda soma e produto para ir mais rápido, para calcular as raízes. Lembra que a gente viu na equação do segundo grau? Podemos usar aquela dicasinha quando a soma dos coeficientes dá igual a zero, que uma das raízes é 1 e a outra é C sobre A. Ou podemos também resolver equações incompletas, sem tirar delta. Então, o delta é uma das maneiras, mas ainda tem soma de produto, tem os macetes aí que a gente viu. Então, para achar as raízes, eu tenho que calcular o delta aí da função. Imagina uma função aqui, ó, f de x igual a x2 menos 4x mais 3. Eu nem vou tirar a delta aqui, não. Como é que eu acho as raízes aqui? Vamos lembrar? A soma das raízes é como? Menos b sobre quem? Sobre a. Então, a soma das raízes vai dar 4 sobre 1, que é 4. E o produto das raízes, que é c sobre a, vai dar 3 sobre 1, que é 3. Então, eu quero um número cuja soma é dois números, cuja soma é 4, cujo produto é 3. Então, as raízes aqui são 3 e 1. Se você fizer o delta aí, querido aluno, dessa equação aqui, você vai ver que 3 e 1 vai ser as raízes da equação, tirando o delta, né, achando a fórmula de Bhaskara. Aí, como é que é a raiz, então? A raiz é quando eu igualo a função a zero. Então, as raízes, aonde que ela vai estar aqui representada? Ela vai estar representada aqui, ó. No 3, no 1, aqui, ó, no 1 e no 3. Beleza? Então, o 1 e o 3 são as raízes dessa função. Então, vai representar aqui 1 e o 3. E a parábola vai estar passando por aqui. Bacaninha? E lembrando, né, essa parábola aqui corta o eixo y no 3, né? Então, a parábola vai estar passando por aqui, ó, nesses pontos aqui. Beleza? Corta aqui no 3. A parábola passa aqui mais ou menos por aqui, ó. Beleza? Essa é a parábola que representa essa funçãozinha aqui. Bacana, senhores. Então, raiz é onde corta o eixo x igual a função a zero, tira o delta. Se não der para tirar a delta, se eu não quiser tirar a delta, eu posso usar soma de produto, como eu usei aqui, outros macetes, para fazer isso aqui de forma rápida. Beleza, queridos? Agora, o mais importante e o mais interessante da função do segundo grau é o vértice da sua parábola. Toda parábola, gente, vai ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? Ou a parábola tem um ponto de máximo, ou a parábola tem um ponto de mínimo. Esse ponto de máximo ou ponto de mínimo é chamado de vértice da função. Então, a gente pega o vértice aqui, igual nesse caso aqui, o vértice é o ponto de mínimo, né? Deu no 0, 0 aqui, nessa parábola y igual a x2. Esse vértice é o 0, 0. Então, nesse ponto aqui, ó, no 0, 0, o 0 é o x do vértice e o outro 0 é quem? O y do vértice. Então, toda parábola, ele vai ter o ponto de máximo e de mínimo. Igual aqui, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso ter esse ponto aqui, 1 e 3. Esse aqui, ó, é o ponto de mínimo da parábola. Aqui também é ponto de mínimo, né? O 0, 0. Aqui é o ponto mínimo da parábola, que é 1 e 3. Então, o x do vértice é 1, o y do vértice é quem? É 3. Às vezes, a parábola pode ter um máximo. Olha só para vocês verem, ó. Opa, essa aqui ficou muito feia, né, gente? Vamos pegar aqui uma caneta melhor. Vou pegar uma caneta aqui melhorzinha. Olha só. Essa parábola aqui, ó.
ela pode ter, por exemplo, um ponto de máximo, que é o x do vértice e y do vértice aqui. Tá, beleza? Então, quando A é menor que zero, a parábola tem um ponto de quê? De máximo. Quando A é maior que zero, ela voltada para cima, igual nesse caso e nesse, ela tem um ponto de quê? Um ponto de mínimo. Esse máximo ou esse mínimo é o vértice, tá? A gente chama de vértice, né? Que vai ter os pontos x do vértice e y do vértice. E aí, gente, a interseção do eixo de simetria com a parábola, né, quer dizer, quando você pega o vértice e aí você tem aqui você põe o eixo aqui sobre o vértice, né? Esse eixo aqui é chamado eixo de simetria. Então, o eixo que passa pelo vértice aqui, queridos, né? Que passa pelo vértice aqui, vai dividir a parábola em dois pedaços iguais. Então, ele vai ser o eixo de simetria da parábola, beleza? Então, a gente chama o eixo que passa o vértice como eixo de simetria. Nesse caso, o vértice aqui, ó, o eixo de simetria coincidiu com o próprio eixo y. Mas aqui, ó, o eixo de simetria é esse aqui, ó. É a reta x igual ao x do vértice, tá? Então, essa reta aqui, ó, é sempre o eixo de simetria da função. Então, o vértice também vai mostrar aí o eixo de simetria da função quadrática. Bacana? Vamos ver melhor nesse slide aqui sobre esse eixo de simetria. Então, ó, igual eu falei com vocês, o vértice ele pode ter um valor máximo ou um valor mínimo. Então, no caso aqui, ó, vejam, quando eu penso nesse vértice aqui, ó, chamei ele aqui de V, olha só, o V aqui do vértice, ele tem o x do vértice e o y do vértice. Então, o V vai ter sempre o x do vértice e o y do vértice. No caso aqui, esse vértice é ponto de quê? Ponto de máximo. O y é o valor máximo e o x é o valor que eu tenho para alcançar o máximo. No caso aqui, né, o y do vértice é o ponto de mínimo, beleza, gente? O y do vértice aqui vai ser ponto de mínimo. E o valor mínimo vai ser o y do vértice. Então, aqui, x do vértice e y do vértice. Esse eixo aqui, ó, é chamado eixo de simetria. Deixa eu até pegar aqui para vocês verem de forma mais visual. Quando eu pego página inicial, vou pegar peraí, rapidinho, página inicial. Na verdade, vou pegar aqui, ó. Isso. Vou pegar esse eixo aqui, ó. Vou até dar uma corzinha para ele aqui, nessa reta que eu tô fazendo aí, meninos. Vamos dar uma corzinha aqui, efeito, vou pôr o vermelho. Tá vendo, queridos? Eu tracei aí o vermelhão, o eixo de simetria. Repara, meus amores, que nesse eixo de simetria do vértice, né, o vértice como eixo de simetria, ele vai ser simétrico, né? Vai ser tipo um espelho. Aí, quando eu tiver a mesma imagem, eu vou ter a mesma distância. Professor, pelo amor de Deus, fala de novo. Como assim ter a mesma imagem, a mesma distância com relação ao eixo de simetria? Por exemplo, imagina esse ponto aqui, ó. Pega esse ponto, vamos traçar aqui, vamos ver se a caneta vai ficar reta, se não ficar, eu mudo. Ó, até ficou. Tá vendo aqui, ó? Tanto esse X aqui, tanto esse, X1 e X2, tem a mesma imagem, não tem? Pela simetria, a distância desses pontos, ó, ficou tão bonitinho, né? A distância desses pontos aqui, ó, vai ser a mesma, pela simetria. Então, tem uma coisa muito interessante aqui. Quando eu penso nas raízes, essa raiz aqui e essa raiz aqui, o x do vértice está sempre no meio, porque ele é um eixo de simetria. Bacana? Então, o x do vértice é sempre a média aritmética das raízes. O que eu estou querendo dizer? Se você tiver uma raiz aqui, aqui é 1, aqui é 3, o x do vértice vai estar exatamente aonde? No 2. Nítido e claro. Concorda comigo, queridos? Pelo eixo de simetria aqui, ó. O eixo de simetria, né, vai fazer com que o x do vértice seja igual a 2. Olha que eu nem falei de fórmula ainda de vértice, de x do vértice e y do vértice. Mas eu estou dizendo aqui que sempre o x do vértice é
simétrico. Então, se ele é simétrico, ele é a média das raízes. E mais do que isso, né? Ele sempre vai dividir aqui, né, o eixo de simetria em pedaços iguais. Esse aqui é igual a esse, por exemplo. Bacana? Então, tem essa questão. Quando o domínio tem a mesma imagem, né, ele está sempre à mesma distância do x do vértice. Bacaninha, queridos? A gente vai usar muito isso nas próximas vezes aí. Aí você deve estar me perguntando, professor, então, como é que eu calculo o x do vértice e o y do vértice? Vamos colocar a fórmula aqui, ó. Vou colocar aqui, escrever junto, você escreve seu caderno aí, que essa fórmula é muito importante. Então, o mais importante para o Enem aí é vértice. O que mais cai no Enem, junto ali com montar a função, também cai muito, mas o que mais cai no Enem aí de função do segundo grau é o vértice. Então, qual que é a fórmula do vértice, meus amores? A fórmula do vértice vai ser o seguinte, então, o vértice, quem que é o x do vértice? O x do vértice é o menos b sobre 2a. É aquele termo que acompanha o x sobre aquele termo que acompanha o a dobrado aqui, né? Menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Esse aqui, então, é o x do vértice. E esse aqui é o y de quem? Do vértice. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Beleza, queridos? Então, essa é a fórmula do vértice. Menos b sobre 2a para o x do vértice e menos delta sobre 4a para o y do vértice. Bacana? Então, meus amores, o que eu fiz agora? Eu detalhei elementos da parábola. Falei de quais elementos? Falei do o que significa o C, o intercepto com o eixo Y. Falei de como achar a raiz e falei de como encontrar o vértice. Então, agora, nós vamos tentar esboçar gráficos, usando essas três coisinhas aí. Raiz, aonde corta o eixo Y, o intercepto do eixo Y, e o vértice. Com esses três aí, e algumas deduções espertas aí de simetria, a gente consegue fazer os gráficos de forma geral. Bacana? Então, agora, a gente vai estar uma parte aqui muito de exercício agora. Eu vou construir gráficos. Eu vou construir 5 gráficos de função de segundo grau, para você ver a construção delas aí, usando esses termos aí, beleza? Quando eu for construir os gráficos, eu vou pedir para vocês pararem e tentar construir. E depois você vai lá e volta e faz, beleza? Então, o prof aqui vai construir o primeiro gráfico da aula de hoje. Então, meus queridos, vamos lá com o professor aqui. Eu quero esboçar esse gráfico aqui, ó. Y é igual a menos x2 mais 2x mais 3. Beleza. Primeira coisa que eu vou lembrar aqui, ó, vou construir tipo uma tabelinha aqui em cima, ó. Olha só com o professor. Primeira coisa que eu vou lembrar aqui, gente, ele sempre corta o eixo Y no 3, não é, meus amores? Então, eu vou falar que essa parábola passa pelo 0 e 3. Bacana? Essa é onde que ela corta o eixo Y. Então, ela vai cortar o eixo Y no 0 e 3. Marca aqui. Beleza. Acabou aqui. Agora, quando que eu vou achar as raízes dessa função? Como é que eu acho as raízes? Para achar a raiz, eu tenho que igualar essa função a 0. Então, menos x2 mais 2x mais 3 igual a 0, meus amados. Vamos tirar o delta e depois eu mostro outras maneiras de fazer. Delta, b ao quadrado, né? 4 menos 4 vezes menos 1 vezes 3. O delta vai dar 4 mais 12, que vai dar igual a 16. Então, o que vai dar o x aqui pela fórmula de Bhaskara? Menos b, que é o 2, mais ou menos raiz de delta, que é 4, sobre 2a. Então, o x', 4 mais 2, 6, por 2 dá 3, e o x duas linhas dá quanto? 4, 2 menos 4 dá menos 2, com 2 dá menos 1. Meus queridos, as raízes são quais? As raízes aqui vão dar 3 e menos 1. Concordam? Então, se as raízes são 3 e menos 1, cuidado, às vezes o cara põe assim, um x é 3 e o y é menos 1. Não. Eu igualei a função a 0, né? Aqui eu fiz o y
Deixa eu até escrever aqui que eu esqueci, ó, o y igual a zero. Então, o ponto é qual? É 3 e 0 e menos 1 e 0. Ah, professor, a raiz sempre tem que ser sempre igual ao y? Não. Isso aqui foi uma coincidência, concorda comigo? Nem sempre a raiz é o mesmo intercepto do y, tá? Foi uma coincidência aqui também. Bacana. Agora, o que me falta aqui na vida? Na vida agora me falta calcular o vértice. Vamos calcular o vértice? Olha o vértice. X do vértice. Duas maneiras de fazer. Lembra que eu falei com vocês que o vértice era a média aritmética das raízes, porque ela está no meio? Eu podia calcular o vértice como? Podia calcular o x do vértice assim, ó. 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 dá 2, né? 2 por 2 dá 1. O vértice é 1. Agora eu também posso usar a fórmula, não posso? Ó, menos b sobre 2a. Então você escolhe, tá, querido aluno? O que você acha melhor? Ou a média das raízes ou a fórmula. Não se engane, você tem que saber a fórmula. Por quê? Tem hora que eu não tenho raiz real, só tenho raiz complexa. Então você não vai ter raiz para fazer isso. Então, às vezes, é bom também fazer assim e saber a fórmula. Então, menos b. O b é 2, né? Então fica menos 2 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Menos com menos dá mais, o x do vértice é igual a 1. Qual que é o y do vértice? Aí, queridos, tem duas maneiras. Eu vou fazer as duas. Primeira maneira, professor, qual que é a primeira maneira? A primeira maneira é usar a fórmula. Menos delta sobre quem? Sobre 4a. Quanto que dá o y do vértice aí, meus amados? Menos delta sobre 4a. O delta, meus queridos alunos, deu 16. Então deu menos 16. Cuidado, não é a raiz de delta que eu quero, não. É o delta mesmo. Sobre 4a. Sobre menos 4. Então, o delta menos com menos dá mais. O delta deu 4. Então, queridos, agora eu tenho tudo que eu preciso, para achar a parábola. Olha só, vou até colocar esse ponto agora, o ponto do vértice, o ponto de máxima aí da função, que está no 1 e no 4. Vamos ver aqui como é que a canetinha vai se comportar na hora de fazer esse gráfico aí. Eu vou até pedir licença a vocês para inserir outro slide. Inserir novo slide. Vou tirar aqui. Tem. Eleve o cosmos no seu coração agora, queridos. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu vou copiar lá os pontos. Olha só. Vou copiar minha tabelinha aqui, só para a gente seguir daqui, tá? Essa tabelinha do x e y aí, a gente vai lembrar aqui que corta o eixo y no 0 e no 3, né? Uma raiz é 3 positivo, não é? Isso, 3 e 0. A outra raiz é menos 1 e 0. E o vértice é 1 e 4. Estou olhando aqui para o slide pequenininho ali, tentando ver. Agora, vamos tentar fazer o gráfico, então? Olha só, eu vou inserir os eixos cartesianos aqui. Vamos fazer esse gráfico aqui. Ó. Vou inserir um eixo aqui. Vou deixar ele mais reto que eu conseguir aqui. Beleza. Esse eixo aí, o eixo Y. Agora eu vou inserir o eixo X aqui. Muita calma nessa hora, tá, gente? Enquanto vocês estão pensando aí, vamos lá, porque você tem que inserir aqui o outro eixo. Ótimo. Então, vamos lá. Agora vamos ver se a caneta colabora com o prof aqui para a gente fazer um gráfico bonitinho. Torça aí, querido aluno. Ó. Então, esse eixo é o eixo Y, né? Eixo das ordenadas. Esse eixo aqui é o eixo X. E aí, queridos, olha só. Vou marcar primeiro aqui, meio sem escala, tá? A gente tenta aqui, ó. Vou marcar o 3 aqui mais ou menos, ó. Esse é o 3, beleza? Esse é o 3, é onde eu corto. Às vezes dá um pauzinho assim mesmo. Vou marcar o 3 aqui. Esse é o 3, onde eu corto o eixo X, que eu desisti de marcá-lo, vou marcar até aqui. Marquei agora. O 3, que é onde corta o eixo Y. E aonde que ele corta o eixo X, queridos? Ele corta no 3 e no menos 1. Então, ele corta aqui no 3, um pouquinho mais para cá, né? O 3 aí, mais ou menos. E ele corta aqui no menos 1, né? Bem para cá, ó.
Ele corta aqui no menos 1 e corta aqui no 3. Concordam, queridos? Corta no menos 1 e no 3 aqui. A gente vai ter fé aqui que esses pontos vão ficar aqui, né? Menos 1 e no 3. E qual que é o vértice aqui dessa parábola? O vértice é aqui no 1, no meio desses dois, né? Então aqui no 1, aqui mais ou menos. No 1. Com quem? Com o 4, concordam? Esse aqui é onde está o vértice, aqui, ó, 1 e 4. Bacana? Então, esses são os pontos da parábola. Ela passa por aqui no 1 e 4, passa no 3, passa no menos 1 e 3. Então, como é que eu vou fazer o gráfico dessa parábola aqui? Deixa eu tentar caprichar aqui, queridos. Não liga para o desenho mais feio do professor, não. Você faz bonitinho no seu caderno. A caneta digitalizadora aqui não é tão fácil de mexer com isso. Opa! Não tá bom assim, né, professor? Vamos tentar pegar aqui, ó. Exibir, cadê minha caneta? Caneta. Vamos lá. A gente vai fazer isso aqui, ó. Olha essa parábola. Mais uma parábola, né? Que passa por esse ponto aqui, né? Menos 1. Vamos dar umas consertadas aqui. Passa no 3, passa aqui no 3 e 0, né? E corta aqui no vértice. Com esses 4 pontos aí, você fez uma parábola aí. Não tão bonita, né? Nas próximas vai melhorando, tá, queridos? Prometo. Vocês vão fazendo a sua parábola aí, que corta nesses pedaços, tá? Então, olha só que legal. Raiz, aonde corta o eixo Y, e o vértice da parábola. Tá aí a nossa parábola desenhada, beleza? Então, só achando esses pontos que você consegue esboçar o gráfico. Meus amores, agora, vamos ver esse gráfico aí, ó. Como é que fica o esboço desse gráfico aí? Como é que a gente faz para esboçar esse gráfico agora? O que acontece com ele aqui? Vamos calcular. Vamos pegar primeiro aqui, ó, o x e o y. Aonde que ele corta o eixo y? No 0 e no 4. Beleza? Agora, qual que vai ser as raízes dele? Então, vamos calcular as raízes. Eu tenho aqui que igualar y a 0. Então, x2 menos 4x mais 4 é igual a 0. Delta vai dar igual a quanto, meus amores? 16 menos 4ac menos 16. O delta vai dar igual a quanto? O delta vai dar igual a 0. O que vai ser o x, então? X é igual a menos b, né? 4 mais ou menos raiz de 0 sobre 2. Toda vez, gente, que o delta for igual a 0, se o delta for igual a 0, eu vou ter duas raízes reais, porém iguais, tá? Então, veja que no caso anterior, vamos só botar no caso anterior para eu destacar isso também, quando eu tinha aqui o delta igual a... Quando eu tinha aqui o delta igual a 16, quando o delta era maior que 0, nesse caso aqui, eu vou ter duas raízes reais iguais. Duas raízes reais e iguais, beleza? Agora, quando eu tenho um delta igual a 0, desculpa, ali eu errei. O professor errou ali feio, errou grave, queridos. Duas raízes não é reais iguais, não. É quando eu tenho delta maior que 0, eu tenho duas raízes reais e distintas, concordam comigo? Então, vamos lá, errei feio, desculpe a vergonha que eu passei ao vivo aqui, né? Duas raízes reais e distintas. Dá até vontade de gravar o vídeo de novo, só que eu já falei muita coisa, não vou gravar não. Mas duas raízes reais e distintas, tá, meus amores? Então, quando eu tenho o delta maior que 0, eu tenho duas raízes reais e distintas. Olha só, uma raiz foi menos 1 e a outra raiz foi 3. Agora, quando o delta é igual a 0, eu tenho duas raízes reais iguais. Como assim igual, professor? Veja, quando o delta é 0, se eu pegar tanto x', tanto x duas linhas, elas vão ser iguais aqui, ó. 4 menos 0 dá 4. 4 mais 0 dá 4. Então, vai dar 4 por 2 e vai dar 2. Então, eu tenho duas raízes? Tenho, só que elas são iguais. Raiz de multiplicidade 2, que a gente chama. Então, quando o x for 2, o y vai ser igual a 0. Então, duas raízes aqui para mim, beleza? Agora, o vértice dessa parábola. Aonde que é o vértice dessa parábola? Meus amores, vamos pensar no seguinte, queridos. Veja para você ver.
Quando eu tiver essa parábola, quando eu penso aqui no vértice, eu sei que essa parábola, ela só tem um ponto aqui no eixo X, concorda? Só tem esse ponto aqui no eixo X, ó. Se ela só tem esse ponto no eixo X, o vértice vai coincidir com o vértice aqui, né? Vai coincidir com a raiz, tá? O X do vértice vai estar onde está a raiz, beleza? O ponto de vértice vai ser o mesmo ponto da raiz quando o delta é igual a zero. Então, eu nem preciso calcular o vértice já vai ser esse aqui, ó, o ponto mais baixo dessa parábola, o mínimo dessa parábola, já vai ser junto com o X do vértice. Se você quiser, não confio, professor, calcula aí para eu ver. Calcula. X do vértice é o quê? Menos B sobre 2A. Então, veja, menos B vai dar menos 4, menos 4, né, desculpa, sobre 2A, 2 vezes 1. Vai dar 4 sobre 2, que vai dar 2. Se você jogar o 2 aqui, logicamente ele é raiz, vai dar igual a zero. Então, o vértice é esse ponto aqui. Então, olha para vocês verem que pobreza de ponto que eu estou agora, meus queridos. Agora eu vou ter que usar simetria, porque senão não vai ter jeito. Olha só. Olha só com o professor aqui, ó. Tem esse eixo. Vou fazer ele de novo. Inserir. Aqui, ó. Vou fazer aqui. Beleza? Vou pegar aqui o eixo. Pegar minha caneta de novo. Olha para vocês verem. A gente sabe, então, que essa parábola tocou aqui no 0 e 4, 2 e 0. Então, em algum momento, ela toca lá no 4. Vou colocar o 4 aqui mais ou menos, ó. Ela toca aqui no 4, depois eu fecho ele aqui, tá, gente? Só porque dá pau aqui na caneta. E ela corta aqui no 2, ó. Beleza? Então, essa parábola faz uma coisa assim, ó. Ela vem descendo aqui. E depois ela sobe de novo, concordam? Passa aqui, tá aqui fechado. Vou tentar fechar esse aqui. Ela corta aqui nesse ponto. Depois sobe de novo aqui, concorda? E continua essa caminhada aí para sempre. Mas como é que eu teria outro ponto aqui, para não ficar com tão pouco ponto aqui, ó? Ela passa no 2, ela passa aqui no 4. Qual outro ponto que eu poderia pegar? Lembra da simetria? Olha só. Vou puxar aqui, ó, uma parte aqui e vou traçar o eixo de simetria. Olha o eixo de simetria aqui do vértice. Vejam, queridos. Simetria aqui, ó. Vou pegar aqui. Eixo de simetria passando aqui. Olha a simetria do vértice. Olha o eixo de simetria. Se é o eixo de simetria do vértice, meus amores, vocês concordam que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, do 4, esse ponto aqui, 0 e 4, e eu tenho esse ponto aqui, ó. Agora, ajuda o prof aqui. Eita, eu tenho esse ponto aqui, ó. A mesma distância que foi daqui para cá, aqui está o 0, não tá, gente? Aqui eu andei quantas unidades? Esse tamanho aqui é quanto? É 2. Tem que ser o mesmo tamanho aqui, que também tem que ser quanto? 2 também. Pela simetria do vértice. Então, esse ponto aqui, ó, é o 4. Então, se você quiser colocar outro ponto para fazer um gráficozinho melhor, você pode colocar aqui o ponto 4. 4. Então, atenção, gente. Sempre que o delta for igual a 0, eu só tenho uma raiz, tá? Ou duas raízes reais e distintas, né? Como você preferir. E essa raiz aqui coincide com o x do vértice. Então, o x do vértice vai estar aqui. Para você achar outro ponto, usa a simetria. Você faz aqui e faz a parábola aqui bonitinha. Bacana, queridos? De boa? Beleza. Agora, vamos para o nosso terceiro gráfico. Olha o nosso terceiro gráfico aí. O terceiro gráfico, vamos ver aqui, ó. Vamos mudar a cor dessa caneta? Vamos pegar uma cor mais legal, que eu gosto do roxo. Vou pegar o laranja agora. Vou usar a cor laranja. Queridos, viaja com o prof na ideia aqui. Aonde que essa função corta... Ah, mas deixa eu pegar uma laranja mais grossa. Aonde que esse gráfico corta o eixo Y? Aqui está o X, aqui está o Y.
Quando o x for 0, o y vai ser quem? Vai ser 2. Agora, meus queridos, vem comigo, vem comigo. Ó. Vamos calcular as raízes? Raízes. Quem que vai ser? Aqui, ó. Eu vou fazer x2 mais 2x mais 2 igual a quanto? A 0. Vamos tirar o delta? Delta é igual a quem? D ao quadrado, né? 4 menos 4 vezes 1 vezes 2. Olha só, queridos, o delta deu 4 menos 8. O delta deu menos 4. Lembra que na fórmula de Bhaskara, eu vou ter que fazer x é igual a menos b mais ou menos raiz. Fudeu. A gente sabe que não existe raiz par de número negativo. Né? Quando você tiver raiz quadrada de menos 4, raiz quarta de menos 4, pelo menos nos reais, né? Onde é a nossa função, né? A gente viu lá que o domínio e a imagem dessa função estão nos reais, então o delta aqui, ó, não pode ser negativo. Quer dizer, poder ele pode, né? Mas se acontecer isso, eu vou falar que eu não tenho raiz real. Não tenho raiz real. Uai, professor, beleza. Então, quando eu não tenho raiz real, o delta está negativo. Então, toda vez que o delta é menor que 0, você sabe que você não vai ter raiz real. Então, lembrando, delta maior que 0, duas raízes reais e distintas, meus amores. Delta menor que 0, duas raízes reais iguais. Delta menor que 0 não tem raiz real. Ou duas raízes complexas, que a gente não vai estudar porque não cai no Enem. Então, delta menor que 0 não tem raiz. Aí você fala assim, pô, professor, só tenho essa? Não, é. Você pode calcular o vértice. X do vértice, menos b sobre 2a. Olha só, menos b é menos 2 sobre 2a, que é 2, vai dar menos 1. Lá na primeira questão, eu falei que ia calcular o y do vértice de uma outra maneira, acabei esquecendo. Vou calcular agora, ó, y do vértice. Além, eu podia calcular a fórmula, né, menos delta sobre 4a, mas você concorda comigo que o x do vértice, y do vértice, é um par ordenado? Então, sempre que eu quiser achar o y do vértice, é só substituir o x do vértice, né, na função aqui. Então, para achar o y do vértice, o que eu faço? Eu posso, sem fazer a fórmula, né, pegar o menos 1, jogar ali no lugar do x, ó, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 2. Olha que doido. Menos 2 com mais 2 vai embora, o y do vértice é igual a 1. Então, meus queridos aluninhos, amores da minha vida, o x do vértice é o menos 1 e o y do vértice é 1. Ele passa pelo menos 1 e 1. Bacaninha? Então, vamos colocar a parábola aqui de novo. Inserir. Vamos pegar aqui equação. Não, inserir equação não, professor. Inserir a reta aqui, né? Os eixos cartesianos, professor. Tá ao vivo, pô. Não dá vexame, não, mano. Vamos fazer o eixo cartesiano aqui. Vamos fazer outro. Página inicial. Isso aqui é igual a aula mesmo, gente. A gente vai errando, continua, vai fazendo e vamos seguindo junto aqui. Pode errar matemática. Esse desenho aqui, beleza. Então, tá aqui os eixos, né? Vamos pegar a nossa caneta de novo. Muita calma nessa hora. Tá bacana. Lembrando que esse eixo aqui é o eixo Y. Esse eixo aqui é o eixo X. Meus amores, esse gráfico passa por qual ponto? Ele corta o eixo Y aonde? Vou colocar aqui, ó, aqui no 2, aqui mais ou menos, tá? Vou colocar aqui o 2, depois eu fecho a bolinha aqui. Eu vou colocar aqui no 2 e ele passa no menos 1 e 1. Então, aqui, quando você pegar o menos 1 e 1, ele passa aqui, ó. Beleza? Ele é o vértice. Esse aqui é o menos 1 e 1, é o vértice. Se o vértice é aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, no menos 1 e 1, se o vértice é esse ponto, tem o eixo de simetria que passa aí, não passa, meus amores? Então, aqui, ó, vou fazer ele de uma vez. Vou construir o eixo de simetria. Simetria, gente, do vértice é muito bom pra gente. Simetria do vértice. Vamos pegar o eixo de simetria. Vou fazer o eixo de simetria aqui, ó, passando por aqui, ó. Vou até dar uma... Passei com o eixo de simetria aqui. Eu vou até colocar o eixo de simetria com outra cor, quer ver? Professor aqui nos recursos computacionais. Aprendendo, né, gente? Estamos aprendendo a mexer essas coisas. Se essa pandemia
fez bem para mim foi para eu me ampliar nos recursos computacionais, né, melhorar nessa pegada aí. Confesso que eu não sou um cara muito digital, não, mas tô ficando. Deus ajuda, hein, gente? Vou ser professor. Aí, ó. A eixo de simetria. Opa! Eu falei que eu tô ficando bom, não tô ficando nada. A eixo de simetria aí passando, não tá, gente? Então, essa parábola tem uma eixo de simetria. Então, o que eu vou fazer? Quando eu pegar aqui, só tem esses dois pontos, eu vou achar outro ponto. Veja, isso aqui é eixo de simetria. Se eu pegar aqui, eu tenho uma unidade para cá, não tem, gente? Se eu pegar para cá, ó, eu tenho que andar mais uma unidade. Então, o menos 2 também faz parzinho. Oh, desculpa, gente. Errei aqui totalmente. Vamos lá, deixa eu só apagar aqui, entendeu? Página inicial. Errei aqui totalmente a lógica. Perdoa o professor, vou consertar. Aqui, ó, vou tirar essa partezinha aqui, porque não tem nada disso, né? Nada disso, né? Pela simetria, aqui é esse ponto aqui, ó. Deixa eu voltar com a minha caneta aqui. Deixa eu voltar na minha caneta. Esse ponto aqui, ó. Veja. Esse ponto aqui é o vértice. E esse é o 2 e 0, né? Então, concorda comigo que aqui é o ponto mais baixo. E que se eu pegar o menos 2 aqui, ó. Quando eu colocar ele aqui, ó. Se eu pegar esse cara aqui, ó. Veja. Se aqui eu andei uma unidade para cá, que é 1, concorda? Se aqui eu andei uma unidade, é que eu tenho que andar uma. Então, menos 2 vai fazer par com 2 também. Então, a parábola corta esses 3 pontos aqui. Então, pelo eixo de simetria, né? Olha a minha parábola aqui. Ela passa por aqui, ó. E vai fazer isso aqui. Então, esse ponto menos 2 e 2, o ponto 0 e 2. E o vértice aqui, que é no menos 1 e 1, tá? Aqui tá só passando a eixo de simetria do gráfico, que dá pra gente ver essa parábola, beleza? Então, como é que eu achei esse menos 2, professor? Ó, eu queria saber quem fazia par com 2 aqui, ó. Mas se aqui eu andei uma unidade, aqui eu andei uma unidade, aqui é o menos 2. Então, essa parábola corta no menos 1, né? E 1, que é o vértice. Ela tem no menos 2 e 2. E aqui corta eixo y 0 e 2, tá? Aqui é o eixo, tá? Aqui é só o eixo de simetria do vértice. Bacaninha, queridos? Então, tá aí. Essa parábola, meus amores, que tem como o delta é menor que 0, ela fica flutuando, né? Quando o delta é menor que 0, não tem raiz, ela flutua ou para cima ou para baixo. Bacaninha? Então, para acabar essa parte, por enquanto aí, eu queria mostrar para vocês uma coisa que a gente já viu aí, mas que eu quero ressaltar. Vocês têm que guardar isso para mim. Toda vez que o delta for maior que 0, eu vou ter duas raízes reais. Então, quando o delta é maior que 0, eu tenho x' e x duas linhas. Aqui, para A maior que 0, né? Se o A for menor que 0, como é que fica? Fica assim, ó. Concordam comigo? Quando A é menor que 0, eu tenho x' e x duas linhas. Beleza? Então, aqui para A maior que 0, aqui para A menor que 0. Quando eu tenho delta igual a 0, gente, eu tenho duas raízes reais e o quê? Iguais. Então, a raiz vai ser a parábola, né, vai ser tangente ao eixo x. Sempre que falar, ó, a parábola é tangente ao eixo x, quer dizer que o delta é igual a quanto? O delta é igual a 0. Então, quando a parábola é tangente ao eixo x, eu só tenho um ponto aqui em comum, tá? Então, quando ela for voltada para baixo, o A menor que 0, né? A parábola fica assim, ó. Então, nesse caso aqui, o A é o quê? Menor que 0. Bacana? Então, aqui, delta maior que 0. Delta igual a 0, né? Com A maior que 0 e com A menor que 0. E toda vez que o delta for menor que 0, não tem raiz. Então, essa parábola vai ficar flutuando. Se o A for maior que 0, ela flutua aqui em cima. Se o A for menor que 0, ela vai flutuar aqui embaixo. Bacana, queridos? Então, isso aqui é muito importante para a gente. A gente vai fazer já uma questão do Enem que caiu isso. Beleza? Olha a questãozinha do Enem que caiu isso. Olha o que a questão fala, meus queridos. Enem 2013, tá lá em 2013. A parte inferior de uma taça
foi gerada na rotação de uma parábola em torno do eixo Z. Então, fizeram uma parábola aí, conforme a figura. A função real que representa essa parábola no plano cartesiano da figura é dado pela lei. Então, tem uma parábola aqui, não tem, gente? Ó, uma parábolazinha aqui, ó, que rodou em formataça, mas a parábola é essa parábola aqui, tá? E a equação dela é menos 3x2 menos 6x mais 6. Beleza? Mais 6 não, queridos, desculpa. Aqui está errado, é mais C. Onde C é a medida da altura do líquido. Concordo, né, gente? C é onde corta o eixo Y, o C é esse tamanho aqui, ó, é a altura do líquido. Na taça, em centímetros. Sabe que o ponto V, tá vendo? Ele tá pequenininho aqui, gente, mas vê esse cara aqui, ó. O V é o vértice da parábola. Nessas condições, qual que é a altura do líquido? A altura do líquido, eu quero achar o C, concordam comigo? Eu preciso aí achar o valor do C. Então, meus amores, o que eu estou pensando aqui? Ó? Eu vou até simplificar um pouquinho. Tirando o copo aqui para vocês não confundir muito, eu tenho uma parábola assim, ó. Vê se concordam comigo. Ó. Uma parábola que corta aqui no C. Eu tenho que descobrir esse C aqui para achar a altura da água, concordam? Tenho que descobrir esse C aqui. E aqui é o vértice. Se o vértice é aqui, gente, é porque ela só tem uma raiz. Lembra? Quando o vértice aqui toca o eixo X, é porque só tem uma raiz. Nesse caso aqui, você tem que saber o seguinte, só uma coisa, você não pode esquecer. Toda vez que o delta acontecer isso, é porque o delta é igual a zero. Bacana, senhores? Então, toda vez que a parábola tiver um delta igual a zero, eu vou ter uma raiz só. Então, nesse caso, o delta é igual a zero, concordo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, delta é igual a zero. Olha a regra da função, vou escrevê-la aqui, ó. F de x é igual a 3 meios de x, 2, menos 6x mais c. Arruma aqui para mim, gente. O A vale quanto? O A vale 3 meios. O B vale quanto? O B vale menos c, menos 6, desculpa, queridos. E o C vale quanto? O C vale C, né? Eu não sei quanto que ele vale, então eu vou chamar o C de C. Então, eu sei que delta tem que ser igual a zero. Então, B2 menos 4AC tem que ser igual a zero. Vamos substituir os valores? Ó. O B é quanto? O B é 6, né? Então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o C. Ó, desculpa, gente, o A não é 1, não. O A é 3 meios, né? 4 vezes 3 meios vezes o C, que eu não sei quanto que é, tem que ser igual a zero, meus queridos. Posso cortar o 4 com 2 aqui, ó. Aqui vai dar 2, né? Então vai ficar 36 menos 6C, né? 2 vezes 3 vezes C. 6C é igual a zero. Vai dar 6C igual a 36, já multiplicando por menos 1, tá, queridos? Então, o C é igual a 36 dividido por 6. O que dá que o C é igual a 6. Então, quer dizer que esse ponto aqui, ó, aqui o Y vale 6, é o ponto 0 e 6. Então, a altura dessa água é de 6 centímetros, tá? Então, a altura, a resposta final, né? Resposta é igual a 6 centímetros, beleza? Então, uma questão que você analisava a parábola e usava a questão aí do C, né? Que o C é onde corta o eixo Y, para achar a altura, beleza? Utilizando aí do delta C igual a zero. Bacaninha, queridos? Então, questão de Enem 2013 é assim que o Enem cobra. O Enem não vai te dar uma equação para você achar só o gráfico, geralmente. Ele vai te dar uma coisa contextualizada. Ele vai te dar um probleminha da vida real para você utilizar a função do segundo grau. Bacaninha, queridos? Espero que tenham entendido direitinho. Eu vou, vou fazer o próximo vídeo já falando de parábolas com equações incompletas e estudando o vértice, tá? Então, eu vou parar esse vídeo agora para salvar ele aqui, para postar para vocês. E daqui a pouco eu faço o segundo vídeo do dia de hoje, beleza? E vai tratar de outras coisas ainda da parábola. Bacaninha, queridos? Espero que tenham gostado aí da aula. Eu vou parar o vídeo agora e a gente continua na próxima aula